Olá, alunos! Para nossa aula especial, eu tenho aqui um vídeo com a imagem do livro de vocês. Então, é só acompanhar, que além da explicação do conteúdo, eu vou explicar também como fazer os exercícios, tudo bem? Abra um livro, volume 4, capítulo 12, página 22. Nós vamos fazer da página 22 até a página 25. O nosso tema são verbos, as suas formas nominais. As formas nominais do verbo são três, tá? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, ele é identificado pela terminação R no final do verbo. Amar, correr, partir, né? Como está aqui no exemplo. Saiu para comprar o material. Uma observação, existem dois tipos de infinitivo, tá? O infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal, só para vocês já saberem. O infinitivo pessoal é quando ele faz referência direta a alguém, e o impessoal é quando ele não faz referência a ninguém de forma direta, como foi usado aqui no exemplo, tá? Já guarda esse conhecimento. O gerúndio é quando a palavra termina com NDO. É caracterizado dessa forma, indica uma ação prolongada, uma ação que ela é repetida por várias vezes. Exemplos: amando, correndo, partindo. Comprando o material, podemos iniciar o trabalho. O particípio, ele termina com ado ou ido. Quando ele tem essas duas formas, a classificação é terminado com ado ou ido, se ele é regular, e se ele é irregular, ele tem outros tipos de terminações, como tem aqui no exemplo. O particípio indica a conclusão da ação verbal, tá? Uma ação verbal que foi concluída. No modo regular, há a terminação ado ou ido. Exemplo, amado, corrido, partido. No modo irregular, não há terminação fixa. Entregue, impresso e limpo. Esses exemplos de particípios irregulares, eles são aplicados para verbos irregulares. A estrutura do verbo, naturalmente, não é uma estrutura fixa, então o seu particípio também não vai seguir uma estrutura fixa. Tudo bem? Exemplos aqui. Lidas é um particípio regular. As orientações, o trabalho foi escrito, um particípio irregular. No infinitivo, nós temos aqui alguns exemplos, né? Cobrir, escrever, fazer, ver. E no particípio irregular, coberto, escrito, feito e visto. Agora, nós vamos seguir para a próxima página. Número 1. Você sabe a origem das palavras chikungunya, zika e dengue? Leia estas informações e depois responda as questões. Bom, a gente já conversou um pouco sobre essas doenças, já lemos um texto sobre esse assunto. Logo na letra A, está pedindo quais dessas palavras têm origem no comportamento dos pacientes que contraíram a doença. Então, é só você ler no texto que você vai identificar essa resposta. B, de onde surgiu o nome da outra doença? E em que formas são escritas as palavras a seguir? Nesse caso aqui, você vai me dizer se essas palavras transmitida, isolado, detectada e referindo-se está no infinitivo, particípio ou gerúndio, tá? Não precisa classificar, é só identificar. 2. O infinitivo é considerado uma forma nominal, porque equivale ao substantivo. Vamos lá. Então, o infinitivo, ele é uma forma nominal porque ele tem a mesma função de um substantivo. Reescreva as frases substituindo o infinitivo por um substantivo equivalente. Faça as alterações necessárias. Então, nós temos a frase aqui. Doar brinquedos no Natal é um hábito de muitas pessoas. Então, você tem o verbo aqui, doar brinquedo. Esse verbo doar, ele pode ser substituído por um substantivo, que vai ficar a doação de brinquedos no Natal é um hábito de muitas pessoas. Como teve que mudar a palavra, também foi preciso mudar logo em seguida a preposição, o artigo, o complemento dessa palavra, tá?
Observe o quanto a isso, faça as próximas atividades. Seguindo na página 24, nós vamos ver agora locuções verbais. Já conversamos algumas vezes sobre locuções, né? O que são as locuções verbais? Locuções verbais são dois verbos que trazem apenas um sentido. Uma locução verbal é formada geralmente por dois verbos, um auxiliar e um principal, que equivalem a um único verbo. Então, nós temos aqui a locução verbal, vamos viajar. O vamos é um verbo auxiliar e o viajar é o verbo principal. Como eu vou identificar qual verbo é o principal? O verbo principal, ele sempre traz o sentido, tá? Você só compreende o sentido da frase através do verbo principal. Se eu disser vamos amanhã, você não sabe o quê? Vamos fazer o quê, né? Mas se eu falo apenas viajar amanhã, você entende qual é a ação praticada, tudo bem? Se você junta os dois verbos, vamos viajar, desculpa, ele resulta em viajaremos amanhã. Por que eu tenho ali o viajaremos? Eu tenho o verbo viajar e o verbo vamos está indicando qual é a pessoa, que no caso é a primeira pessoa do plural, tá? Na número 3, você vai marcar qual alternativa está incorreta, qual está errada. Na 4, você vai ler essa tirinha do menino maluquinho e vai responder primeiro o que causa humor nesta tirinha. Lembrando que o que causa humor nesta tirinha não é necessariamente o que te faça sorrir, tá bom? É qual é a ideia contraditória que foi trazida nesta tirinha. B. As duas falas da Bira foram construídas com locuções verbais. Quais? Você vai tirar as locuções verbais encontradas nessas falas, na fala da Tira, desculpa, eu li Bira, perdão, porque tá bem pequenininho para mim. As duas falas da Tira, tá? C. Reescreva essas falas, substituindo a locução verbal pelo verbo principal conjugado no futuro do presente. Oi, não é difícil. Você vai pegar essas mesmas falas que você encontrou a locução verbal, você vai tirar essa locução verbal e vai substituir por um verbo. Então, o verbo principal vai ser um verbo que estará no futuro. Somente isso, tá bom? E na 5, você vai ler a tirinha e vai responder as questões que estão aqui na página 25. Letra A. O que o menino maluquinho quis dizer com a frase? O único material que eu preciso para estudar são meus miolinhos, né? O que ele quis dizer com essa frase? Quando a gente diz que precisa do miolo, né? Qual é a referência da parte do corpo, tá bom? E B, se Julieta contasse à sua mãe a conversa que teve com o maluquinho, qual seria o seu relato? Você vai completar a história, tá bom? Depois a gente vai começar no que eu conquistei, que é um resumo do capítulo, tudo que foi aprendido. Nesse primeiro, você precisa conjugar o verbo, entendendo que é uma receita, aqui é uma instrução, um modo de preparo. Como que o verbo deve estar? Ele deve estar no imperativo. Então, você vai colocar os verbos entre parênteses no imperativo para que você ensine alguém a fazer essa receita. Sugestão, faça essa receita e mande uma foto. É opcional, tá bom? 2. Reescreva as frases substituindo a locução verbal sublinhado por um único verbo. A mesma coisa que nós já fizemos em 2 exercícios, vamos fazer aqui agora. A locução já está sublinhada, você vai substituir apenas pelo verbo principal conjugado, tá bom? Para poder ajudar, o vamos viajar, o verbo principal é viajar. O vai comprar, o verbo principal é comprar. O estava elogiando, o verbo principal é elogiando. E o tinha jogado, o verbo principal é jogar. No tinha gritado, o verbo principal é gritar. Na número 3, você vai dizer se a frase está no presente, no pretérito imperfeito, que é aquele passado que não foi concluído, e no futuro. Na 4, você vai completar as orações, né? Botando o verbo entre parênteses conjugado de acordo com a frase. Então, você vai ler a frase e vai ver qual é a melhor forma verbal deste verbo e vai encaixar aí nessa frase, ok?
Ah, façam também o livro de atividades na página 44 a 48. Até a próxima aula. Beijos. Qualquer dúvida é só fazer contato comigo pelo Zap, nos horários de aula e nos dias de aula. Tchauzinho!